Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No último 25 de abril, o Papa Francisco, ele nos escreveu uma mensagem para preparar-nos a viver este mês de maio, mês que os católicos tradicionalmente dedicam a manifestar de uma forma particular e intensa o seu amor e a sua devoção à Virgem Maria. E o Papa pede-nos que, aproveitando a confinação em que familiarmente estamos juntos de uma maneira mais habitual, valorizemos a Igreja doméstica, vivendo a tradição de rezar o terço com a família, onde isso for possível. E eu sei que isso já está sendo realizado em muitas famílias, desde que começamos este tempo de confinamento. E essa é a confirmação de que o terço não é uma prática piedosa do passado, uma oração de outros tempos, do qual sentimos saudades. Mas o Rosário de Nossa Senhora está conhecendo uma nova primavera. E isto é um dos sinais de como hoje muitos na igreja, desde crianças até idosos, amam a Jesus e a sua Mãe Santíssima, que é a nossa mãe também. Além disto, o Papa ofereceu-nos os textos de duas orações de Nossa Senhora para rezarmos no fim do terço. Orações que o Papa Francisco mesmo está rezando, unindo-nos assim espiritualmente conosco. E por fim, na mensagem que ele nos escreveu, ele diz-nos que o terço, como contemplação do rosto de Cristo, juntamente com o coração de Maria, também nos deve ajudar a estarmos mais unidos como família espiritual e a ajudar-nos também, principalmente, aqueles que mais sofrem, para que superem, então, este momento de dura prova. Assim, mesmo distante um dos outros, como precisamos estar nessa confinação, vamos nos sentir próximos e unidos através dessa oração, que também podemos realizar, utilizando os meios de comunicação eletrônicos e rezarmos juntos também através deles, como também nos aconselha o prelado do Opus Dei. E, unidos assim, estaremos com Maria, como os primeiros cristãos estavam unidos a ela, esperando a vinda do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E nós que também estamos nos preparando para essa solenidade que ocorrerá no final do mês, precisamente no dia 31 de maio, junto com Maria, no centro, vamos perseverar nesta oração, pedindo o Espírito Santo que venha até nós e infunda o seu fogo de amor. Como nas origens, Maria Santíssima ajuda-nos a ser um só coração e uma só alma. Com palavras
do Papa São Paulo VI, podemos definir o terço como um momento de contemplação dos mistérios de Cristo em união espiritual com Maria. E o Papa São João Paulo II, na exortação apostólica que nos escreveu, Rosarium Virginis Maria, que ele publicou no dia 16 de outubro de 2002, ele ensina-nos o amor a Nossa Senhora, que é caminho de imitação do seu amor a Deus, encontra na recitação do Santo Rosário e na meditação dos seus mistérios a sua mais perfeita manifestação. E sobre isso nós temos a experiência dos santos, que comprova que o terço é um meio espiritual precioso para conseguirmos estas duas coisas: crescermos na intimidade com Jesus e aprender na escola da Virgem Santa, a realizar sempre a vontade divina. Particularmente, o beato Bartolomeu Longo, que inspirou a construção do santuário do Santo Rosário em Pompeia, ele que foi um dos maiores apóstolos do Rosário, dizia-nos: como dois amigos frequentemente juntos costumam conformar-se também nos costumes, assim nós, conversando familiarmente com Jesus e com a Virgem, ao meditar os mistérios do Rosário e formando juntos uma mesma vida, com a comunhão, podemos tornar-nos, na medida em que for capaz a nossa pequenez, semelhantes a eles, e aprender desses excelsos exemplos a viver humilde, pobre, escondido, paciente, perfeito. Ou seja, o terço não nos afasta de Cristo, porque é através desta oração que Nossa Senhora nos ajuda a colocar Cristo no centro da nossa vida. Porque era isso que ela mesmo fazia, sempre fazia, ao meditar tudo aquilo que se dizia do seu filho, como disseram, por exemplo, os pastores e Simeão, e depois meditava em tudo o que Jesus fazia, o que Jesus dizia. O terço, portanto, nos introduz de um modo natural na vida de Cristo, fazendo-nos respirar os seus mesmos sentimentos. De modo que, se nos deixarmos guiar pela mão da Virgem Maria e contemplar com ela o rosto de Cristo jubiloso, luminoso, doloroso e glorioso, vamos então nos preparando cada vez melhor para identificar-nos com nosso Senhor, a exemplo dela mesma. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, também nos ensinava que o terço, além de escola de contemplação, que nos leva, com Maria, a essa identificação com Cristo, é também escola de silêncio. E a quem pudesse estranhar, que uma oração assim, repetitiva, onde a gente vai dizendo palavras atrás de palavras, repetidamente, alguém pudesse então pensar que isso não é caminho para o silêncio, o Papa Emérito explicava-nos que precisamente é a repetição ritmada das Ave-Marias que alimenta o silêncio interior da alma. Essa repetição vai nos aquietando, trazendo paz. As Ave-Marias são como que salmos que elevam o coração para vir ouvir a voz de Deus no mais íntimo da nossa alma. Voz divina que é como que um sussurrar de uma brisa leve.
Portanto, o terço, quando bem rezado, quando não é rezado de um modo mecânico nem superficial, nos traz sempre paz interior, serenidade interior. E nesses momentos nós precisamos dessa paz que o terço nos traz, porque vivemos no meio desta pandemia que pode nos deixar tão angustiados, tão apreensivos, ansiosos, enfim, seja em que mazelas e atrocidades deste mundo que possamos estar inseridos, o terço sempre haverá de nos dar essa tranquilidade, essa serenidade interior. Silêncio reconfortante de Deus, que essa recitação, seja individual, seja familiar do terço, nos traz para nós. O Papa Bento XVI também nos lembrava que o terço é uma oração bíblica. Primeiro, porque a enunciação de cada mistério, por recomendação do seu antecessor, Papa João Paulo II, se faça com palavras tiradas da Bíblia. E depois, porque cada dezena começa com a recitação do Pai Nosso, essa oração que Jesus Cristo nos ensinou, que está, então, e podemos encontrá-la nos Evangelhos, e que nos faz crianças que se dirigem ao Papai. A primeira parte da Ave Maria também é tirada da Bíblia. São palavras com as quais Deus se dirigiu à Virgem Maria através do anjo Gabriel e através da sua prima Isabel. A segunda parte, ela não é tirada da Bíblia, mas faz referência a ela, porque é uma oração de reconhecimento de que somos pecadores, que ofendemos a Deus e suplicamos à Mãe de Deus que interceda pela nossa salvação, para que obtenha de Deus a sua misericórdia, sejamos perdoados e assim a salvação seja efetivamente conseguida por nós, salvação esta que está revelada por Deus na Bíblia. Além da recitação individual ou familiar do Rosário, também nos sintamos impelidos a ser apóstolos do Rosário, difundindo este costume, esta oração entre os nossos familiares, entre as pessoas às quais temos contato, que são nossos conhecidos. E por fim, consideremos que o rezo do Santo Rosário é uma arma poderosíssima pela qual recorramos a Nossa Senhora para livrar-nos de todos os perigos, sejam perigos espirituais, perigos físicos, perigos psicológicos, perigos de convivência, enfim, todo e qualquer perigo de tentação. E nós estamos num momento extremamente necessitados dessas bênçãos de Deus, dessas bênçãos de Nossa Senhora, para nos livrar desta pandemia que nos assola, essa pandemia, enfim, que nos traz tantas apreensões e tantos medos. O padre Stefano Gobbi, fundador do movimento sacerdotal mariano, recebeu, durante os anos de 1973 a 1997, supostas mensagens de Nossa Senhora. Foram mensagens dadas a ele através de locuções interiores, sendo revelações privadas, elas merecem só uma fé humana. Mas, como estão de acordo com a revelação divina, podemos
dar crédito a essas mensagens. E numa festa de Natal, o Padre Gobi diz-nos que Nossa Senhora deu-nos esta mensagem. A Igreja convida-vos hoje a olhardes para mim e a venerar-me como mãe. Sou verdadeiramente mãe de Jesus e vossa também. Sou vossa mãe, porque vos dei o meu filho Jesus. Assim é que a festa do Natal se torna realmente a festa de toda a nossa vida. Não temais, tende confiança. Na hora mais tremenda do combate, vereis a minha luz tornar-se mais forte e manifesta. A mulher vestida de sol, com a lua sob os seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, eis o sinal da minha e da vossa vitória. É a vossa mãe vitoriosa que os abençoa. Sem dúvida, uma mensagem muito reconfortante, umas palavras muito carinhosas de nossa mãe para nós, que podemos escutá-la nesses momentos para que tenhamos essa confiança que ela quer que tenhamos nela. Uma outra revelação particular que é muito querida para muitos, também porque foi esta aprovada pela Igreja, é a revelação ou revelações que a Virgem de Fátima fez àqueles 3 pastorzinhos em Portugal. Os pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco. E nessa revelação, nossa mãe veio nos pedir precisamente que rezássemos o terço. E na terceira aparição, ela disse concretamente: quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra. Era a Primeira Guerra Mundial que estava se travando, porque só ela lhes poderá valer. E pediu também a eles que propagassem a devoção do terço, porque só assim Deus poderia livrar o mundo das atrocidades do comunismo soviético e da Segunda Guerra Mundial. Estava terminando a Primeira Guerra e Nossa Senhora diz que poderia ocorrer uma Segunda Grande Guerra Mundial. E também revelou que o terço era necessário que se rezasse em toda a cristandade, em toda a igreja, para que não ocorresse uma terceira desgraça que nós só ficamos sabendo alguns anos atrás, ou seja, a morte de um Papa provocada por um atentado. Muitos cristãos atenderam este pedido de Nossa Senhora de Fátima, mas a maioria não. Por isso, se cumpriram as 2 primeiras previsões que ela fez. O comunismo ateu assolou o mundo e muitos foram martirizados. E também estourou a Segunda Guerra Mundial. Mas, graças ao Papa São João Paulo II, a terceira previsão não se cumpriu, porque o Papa de Maria, o Papa Totus Tuus, o Papa que difundiu o Rosário, não foi assassinado, porque no seu pontificado os católicos rezaram mais o terço, como Nossa Senhora havia pedido. A previsão de Fátima deveria se cumprir no dia 13 de maio de 1981, precisamente aniversário da primeira
aparição de Nossa Senhora lá, né, na Cova de Iria, em Portugal, para aqueles 3 pastorinhos. O que ocorreu? Ocorreu que às 5h17 da tarde o Papa estava na Praça de São Pedro, no Papa Móvel, abençoando as pessoas, e 4 tiros foram disparados contra o Romano Pontífice. 2 o atingiram. Um deles feriu na mão esquerda, perfurou a sua barriga, atravessou o osso do quadril e caiu no chão do Papa Móvel. O outro tiro acertou seu cotovelo e feriu 2 mulheres que se encontravam em sua trajetória. Mas a bala não lesou órgãos vitais ou centros nervosos do Papa, apesar de ter passado a poucos milímetros da sua aorta e roçado a sua espinha dorsal. Quando o Papa esteve mais lúcido, depois daquele baque, daquele atentado, foi para o hospital, passou por cirurgias, então ele revelou: devo a minha vida à Virgem de Fátima. E passou por aquele momento. Uma mão disparou e outra guiou a bala. O mesmo Ali Agha, que foi o turco que cometeu aquele atentado, ele perguntou ao Papa, o Papa foi lhe visitar na prisão, um gesto extraordinário, né, de misericórdia para dar o perdão àquele homem, né, aquele que atentou contra a sua vida. E Ali Agha perguntou ao Papa por que ele não tinha morrido. Porque ele se considerava um bom atirador e apontou no peito do Papa para matá-lo. E ele nunca tinha errado um tiro numa distância tão curta como aquela da qual ele atirou. Algo incrível aconteceu com a bala, era a sua convicção. O que aconteceu? Pergunta Ali Agha ao Papa. E o Papa respondeu-lhe então que ele tinha sobrevivido porque Ali Agha não levou em conta a Virgem de Fátima. Se ele soubesse, né, que aquele dia era o 13 de maio, talvez ele teria deixado para outro dia, né? Porque naquele dia, mas também em qualquer dia, Nossa Senhora salvaria o nosso Papa João Paulo II. Graças a Nossa Senhora, graças aos terços, né, que foram rezados, é que pudemos ter um Papa Santo. Era o começo do seu pontificado, que durou 27 anos. Agora, passamos um outro momento atroz. E desta vez, o Papa Francisco nos pede que rezemos o terço. Rezemos para que Nossa Senhora venha em nosso auxílio, venha em nossa proteção. E pedimos também, como eu dizia no começo, que ao terminar a recitação do terço, disséssemos umas orações. Essas orações ele transcreveu naquela mensagem que ele nos enviou no dia 25 de abril para preparar-nos para este mês de maio. E assim, com alguns trechos dessa oração, nós vamos terminar esta nossa meditação, onde nós fomos considerando então o valor que tem o terço na nossa vida familiar, na nossa vida individual, para que, com Maria, nós possamos então, contemplando os mistérios de Cristo, o rosto de Cristo, identificar-nos com Ele e também
ser com Maria aqueles que façam sempre a vontade de Deus, cumpram aquilo que Deus quer de nós. O Papa, então, reza conosco esta oração. Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa proteção. Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Nesta pandemia do coronavírus, e confortai a quantos se sentem perdidos e choram por seus familiares mortos e por vezes sepultados de uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso, com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e de paz. Como em Caná, intervenha junto do vosso Filho divino, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. E a partir de então, o Papa pede a Nossa Senhora por uma série de pessoas. Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários, os acompanhantes, os sacerdotes. Iluminai as mentes dos homens e mulheres da ciência. Assisti os responsáveis das nações. Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal. Confiamo-nos a vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Amém. Que ela, Maria Santíssima, então, com a recitação que continuaremos a fazer do terço, possa intervir neste momento e nós possamos, então, voltar à nossa vida habitual, normal, ordinária e corriqueira, nos libertando, então, desta pandemia, desta confinação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lerei agora o exame de consciência, ato de presença de Deus. Valorizo o dom imenso que Jesus nos fez quando, pouco antes de morrer na cruz, olhando para Maria, nos disse: eis a tua mãe, e a ela, eis o teu filho. Jesus deu-nos Maria como mãe, e nós temos para com ela o amor e a confiança de um filho.
Como nas bodas de Caná, Maria intercede agora diante de Deus pelas nossas necessidades. Confio a proteção da Santíssima Virgem, a minha família, os meus filhos, os sobrinhos, os parentes, os amigos e os filhos dos meus amigos. Confiando no amparo da Virgem Maria, peço-lhe que meus filhos e os filhos dos outros se aproximem mais de Deus. Coloco meus filhos sob a proteção de Nossa Senhora, para que ela cuide deles e os apresente maternalmente a Deus, como apresentou seu filho Jesus no templo. Fazei tudo o que ele vos disser. Essas palavras que Maria dirigiu aos servidores nas bodas de Caná, também as diz a cada um de nós. Peço-lhe que me ajude a cumprir, sempre em tudo, a vontade de Deus. Rezo com piedade e devoção o Santo Rosário, o Terço. Aproveito os deslocamentos para rezar algumas dezenas. Na medida do possível, procuro reunir a minha família, pelo menos alguns dias, para honrar a Nossa Senhora com essa devoção. Aprendo as lições do exemplo de Maria, vejo-a toda voltada para Deus e para o próximo, com um espírito generoso de serviço, e procuro imitá-la, sacrificando-me mais pelos outros. Contemplando a serenidade e a paz da alma de Maria, entendo a grande verdade daquelas palavras de Cristo, que são lembradas por São Paulo. Há mais alegria em dar do que em receber. É generosa a minha disposição de servir, pensando no bem dos outros. No meu lar, procuro fomentar um ambiente alegre, sendo positivo nos meus comentários. Esforço-me para chegar do trabalho, do que de mim depende, com tempo para me dedicar à esposa, ao esposo e aos filhos. Interesso-me pelas suas coisas e os escuto, mesmo que esteja cansado. Que meios emprego para ser fiel? Sou prudente no relacionamento com pessoas do outro sexo? Ensino de modo positivo os meus amigos a evitar situações que possam comprometer o seu casamento? São Paulo ensina que carregamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro.
Peço a Deus com humildade a virtude da santa pureza. A limpeza de coração manifesta-se nos meus pensamentos, nos olhares, no domínio da imaginação e dos sentimentos. Ensino os meus filhos a se comportarem da mesma forma. A pureza exige o pudor, que, preservando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e regula os olhares e gestos, de acordo com a dignidade das pessoas. Essa dignidade reflete-se no meu modo de vestir e de me comportar, nas minhas conversas, no meu ambiente de trabalho e na minha casa. Publicações, programas de televisão, filmes, etc. Ajudo o meu cônjuge e os meus filhos neste âmbito. Reajo com valentia diante de situações apelativas. Procuro colocar todo o meu empenho para que isto não aconteça. Desagravo a Deus quando vejo que é ofendido. Percebo que o exemplo pode levar outras pessoas a mudar de vida e que uma omissão equivaleria a uma certa cumplicidade. Cuido de ser prudente no uso da internet. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No segundo domingo do mês de maio, tradicionalmente, nós comemoramos o Dia das Mães. Na verdade, todo mês de maio é o mês das mães. Ou melhor, todos os dias são dias das mães. Porque ser mãe é a função social mais importante que uma mulher pode ter. Mais importante que ser professora, psicóloga, médica, advogada, assistente social ou uma presidente. Porque só a mãe, ela pode educar e formar com profundidade a personalidade dos seus filhos. Evidentemente, com auxílio muito bem-vindo do seu esposo. Mais do que auxílio, é também dever dos pais contribuir, junto com a sua esposa, na formação da personalidade dos seus filhos. Aquilo que as mães e os pais dizem e fazem fica marcado para sempre no coração e na mente dos seus filhos. Pode parecer que os pais não tenham muita influência, principalmente quando os filhos estão na idade da adolescência, nessa idade da rebeldia. Mas essa é uma falsa impressão, porque a semente da boa palavra, a semente do bom exemplo que os pais dão, que os pais distribuem, semeiam
no coração dos seus filhos, fica na alma deles, cresce na alma deles, quase sem se dar conta, como ocorre com a semente que é jogada na terra. Mas com a garantia, com a certeza de que sempre dará mais tarde os seus frutos. E por falar em mãe, voltemos a olhar para a maior de todas as mães, Maria Santíssima, modelo para todas as mães, modelo para todas as mulheres, sejam casadas, solteiras, jovens, adultas. E por que não, né? Modelo também para os pais, junto com José, seu esposo santíssimo. E assim, ambos são modelos de toda a família e todo casal humanos. E uma característica de Nossa Senhora, para a qual penso ser oportuno que nós olhemos, é para a sua capacidade de servir a Deus e de servir aos outros. Reparemos sempre que quando ela aparece no Evangelho, ela sempre aparece servindo, todas as vezes, seja no serviço a Deus, seja no serviço aos outros. E essa decisão que ela tomou quando ela tinha por volta de 14 anos, cumpriu até o final da sua vida na Terra. E sempre o fez com muita elegância, extraordinariamente, com muita leveza, especialmente nos momentos em que não era fácil servir. Olhemos para o seu exemplo. Nesses momentos em que, pela confinação, talvez, ou sem talvez, nós precisamos ser extremamente serviçais na família. Olhemos para a atitude de Maria quando ela se propõe, aceita viajar com José para Belém, quando ela estava grávida de 9 meses e faltava pouco os dias para o nascimento do seu filho Jesus. Também, quando ela serve a Jesus no estábulo, quando Nosso Senhor nasce e ela o envolve naqueles paninhos que ela trouxe de Nazaré. E, ao ter que fugir para o Egito no meio da noite, porque Herodes estava perseguindo Nosso Senhor, e ela então colhe Jesus, aquilo que ela pôde colher na sua casa naquela fuga durante a noite, para então proteger o seu filho. E nos dias monótonos e rotineiros em Nazaré, na vida oculta de Jesus, e sobretudo o serviço extraordinário que ela realiza ao pé da cruz de Nosso Senhor, uma mãe que não abandona o seu filho nestes momentos da morte, nesses momentos difíceis. Mas voltemos ao momento da Anunciação. Depois que o anjo Gabriel anuncia a ela que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Messias, do Redentor, ele lhe disse como que de passagem que a sua prima estava grávida de 6 meses. E Maria, sempre atenta a saber o que Deus queria que ela fizesse para lhe servir, também estava sempre disposta a servir os outros se Deus assim o quisesse. Disposta a gastar-se em benefício daqueles que precisassem da sua ajuda. Por isso, ela meditou e ponderou no seu coração o significado daquela insinuação do anjo e percebeu que a vontade de Deus era de que ela fosse, sem demora,
cuidar de Isabel nos últimos meses da gravidez dessa sua prima, que já era uma anciã, era uma gravidez milagrosa. Isabel ficou grávida de João Batista, e ela foi então, fez essa viagem, ficou na casa de Isabel aqueles 3 meses, pelo menos, para lavar as suas roupas, para lavar o chão da sua casa, para fazer-lhe comida. Esse desejo de Maria de servir, de atender às necessidades dos outros, era tão grande, tão imenso, que ela conseguia perceber qualquer sofrimento, qualquer apuro que alguém pudesse estar passando, até mesmo que a pessoa mesmo interessada nem percebesse. E foi isso que aconteceu naquela festa de Caná. Ela era uma convidada, tinha sido convidada junto com Jesus para aquela festa de casamento, e, no entanto, foi ela a primeira e única a perceber que estava faltando vinho naquele casamento, naquela festa. E foi então anunciar isto a Jesus, como que insinuando que ele poderia fazer alguma coisa, como de fato por sua intercessão fez, transformando água em vinho bom. E Nossa Senhora era capaz disso, de perceber o que estava faltando, de perceber o que poderia ser realizado para tornar a vida, o ambiente, o momento mais agradável, porque era o que ela fazia todos os dias no seu lar. Era o seu habitual, os cuidados da casa, através dos trabalhos domésticos, com sua presença atenta e serviçal, tentando sempre ver o que José, o que Jesus precisariam, né? Fez do seu lar um lugar aconchegante, luminoso e alegre, como tem que ser o lar de todas e de todos aqueles que querem ser santos, porque assim ela foi santa, através das tarefas cotidianas. Por isso, diz-nos São José Maria Escrivá, o milagre das bodas de Caná é o milagre da vida ordinária, do dia a dia, do esquecimento próprio, do dar-se, do pensar nos outros, do espírito de serviço. Deus faz maravilhas com o nosso serviço, como fez com a atenção de Nossa Senhora. Jesus e José e todos aqueles que frequentavam habitualmente a casa de Nazaré tiveram, sem dúvida, muita sorte por terem tido Maria como mãe, como esposa, como dona de casa, como amiga, como vizinha. Por isso, Deus a escolheu para aquela missão de ser mãe de Deus na terra, porque ela sempre estava disponível para servir. E Deus só chama alguém para realizar uma grande missão na terra quando essa pessoa esteja como que disposta a servir. E o matrimônio é uma grande missão na terra, né? A missão de levar a família para a frente, seja humana, seja sobrenaturalmente. Quem quer que Deus possa contar consigo para fazer algo de bom no mundo, tem que aprender de Nossa Senhora a servir. Porque não há maior amor do que dar a vida, do que sacrificar a vida pelos outros, como tão bem São José Maria nos ensinou de palavra e com seu extraordinário exemplo. Dá-me muita pena, essas pessoas que vão à missa, enfim, quando podem ir, mas nesses momentos também é possível ir à missa, participar da missa através dos meios eletrônicos de comunicação, pessoas que comungam quando podem comungar, se confessam quando podem confessar e rezam, aí se pode rezar também nesses momentos muito, como vimos, principalmente o terço, mas quando vão a uma festa, parece que deixam de ser católicos, porque têm um comportamento e umas conversas nefastas, de modo muito egoísta, com pessoas que só pensam nas suas satisfações, pessoas que não estão nem aí para a necessidade dos outros. Não foi essa a atitude de Nossa Senhora,
aquelas bodas de Caná. Essa atitude nós também não queremos ter agora, neste momento de pandemia, e nunca. É triste ouvir alguém, como eu ouvi, que se desabafou comigo, que tem uma sogra doente em casa, na cama, e os 7 irmãos do seu esposo e mais 4 noras subiram no mapa, com a desculpa do coronavírus. Quando nesses momentos muitos acabam se interessando exclusivamente pela sua saúde, pelo seu emprego, pelo seu salário, e não estão nem aí para os outros, nós queremos ser diferentes, ter um comportamento diametralmente oposto a este. Não ser como essas pessoas que nem mesmo nesta confinação, na família, estão preocupados com os outros, mas acabam se enfurnando na internet, nas séries, nos vídeos, nas redes sociais. Mas, se olhamos para o exemplo de Nossa Senhora, então nós nos estimularemos a estar mais atentos a descobrir as ocasiões concretas pelas quais nós podemos servir aos demais, sorrindo, tornando mais agradável a convivência aos outros, adiantando-nos a fazer um serviço um pouco mais chato, talvez acordando um pouco mais cedo para fazer o café, para preparar a mesa, fazendo um comentário positivo e otimista que anime nesses momentos, tantas notícias ruins, a gente então procurar dar notícias boas, positivas, evitando fazer uma crítica negativa, notando aquela pessoa que está um pouco mais cansada, para que então nós possamos ajudá-la, tendo a categoria de evitar que ela perceba que estamos ajudando. Nosso serviço deve ser sempre espontâneo e natural. Especialmente dedicado e responsável, queremos ser nas nossas tarefas trabalhistas, porque é através delas que nós podemos servir não só a família, mas também a igreja e a sociedade. Esse é o espírito da obra. E isso é o que a obra faz, promover a santificação das pessoas através do trabalho e dos demais deveres cotidianos, para que possa haver mais santos no mundo. Pessoas capazes de fazer o bem aos outros e tornar assim o mundo melhor. São José Maria explicava-nos que o Opus Dei é trabalho de Deus, é obra de Deus. Isto é, trata de levar a santificarem-se no meio do mundo. Todos podem ser santos, mas se temos de santificar-nos, cada um no seu lugar, cada um através do seu trabalho próprio, então é preciso fazer esse trabalho bem feito. Não se pode fazer marretagens, coisas mal acabadas, onde não se põe a alma e o entusiasmo. Devemos gostar de trabalhar, porque assim se ganha dinheiro e nos elevamos socialmente, mas especialmente para agradar a Deus, porque o trabalho é oração, porque o trabalho dignifica, torna santo. Especialmente dedicada e responsável, uma mulher tem que ser nos seus trabalhos domésticos, imitando Nossa Senhora, porque aí também se pode servir bem a sociedade, bem a família, bem a igreja. E isso, evidentemente, não é tarefa exclusiva da mulher. O homem também pode colaborar, como evidentemente imaginamos que José colaboraria nessas tarefas com Maria. Por exemplo, nas compras, nos concertos, nos lazeres da família. E nessa época, essencialmente,
importante que os pais tenham iniciativas com relação aos entretenimentos familiares. Pensar, né, o que se pode fazer para que a família possa então ter esses momentos de descontração, de descanso. Mas pensemos também, com Maria e José, que cuidariam de fazer os alimentos, colocariam a quantidade de sal e de óleo suficientes nas refeições para que elas fossem saborosas, bem cozidas. Isso é evidentemente que acaba sendo também santificador. Uma comida bem temperada, sem muita gordura, não seja muito salgada e nem insossa, é um trabalho santificador. Também pensemos como tanto Maria como José cuidariam da preparação estética das refeições, porque a aparência externa ela também tem a sua importância. Para quem quer servir, também cuida dessa aparência externa, não vai fazer um prato ali, né, que não seja agradável para os olhos. Quem quer ser útil tem que fazer com que os alimentos entrem agradavelmente pelos olhos. E a cozinha da casa de Nazaré? Como seria a cozinha da casa de Nazaré? Seria muito higiênica, né? Eles limpariam periodicamente as paredes do acúmulo de gordura, o acúmulo de pó. Quando caía leite no fogão, limpariam logo, né? Não deixariam ficar sobras endurecidas de gema nos garfos depois deles terem sido lavados. Não deixariam nada estragado na despensa e tampouco latas abertas para que não se enchessem de formigas. Quando viam que a banana estava muito madura, faziam logo uma salada de frutas ou um doce para não deixar voando as drosófilas, e o filtro estaria sempre limpo. E aquela casa simples estaria também sempre muito cheirosa, do bom ar da época, arrumada, em ordem, ilustrariam os móveis periodicamente. Nisso, São José faria com muita competência, afinal, ele era carpinteiro e conhecia muito bem as madeiras. Quando começava a chover, poriam um pano na entrada da casa, deixariam o banheiro perfumado, punham flores nos vasos da sala, trocavam aquelas flores quando elas se murchavam. Enfim, para servir é necessário fazer um trabalho que não seja marretado, mas sim que seja feito com amor, que seja feito com muito entusiasmo. E quando nós temos essa generosidade de servir, seguindo esses exemplos magníficos, maravilhosos de Maria e de José, Deus haverá de encher o nosso coração de grandes bens, como Jesus Cristo nos prometeu. Dai e ser-vos-á dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será lançada no seu regaço, porque com a mesma medida com que medis, os medirão a vós. Ou seja, se fizermos render os nossos talentos, podemos ter certeza que Deus nos haverá de recompensar muitíssimo. A Bíblia, ela está repleta de fatos que comprovam isto, que mostram como Deus é bom pagador quando nós apostamos em ser serviçais, generosamente serviçais com Deus e com os demais. Basta lembrar, por exemplo, só um fato, um acontecimento ocorrido com o profeta Elias. Ele foi à cidade de Serepta, era uma época em que havia muita seca, estava acabando os alimentos. Elias chegou, encontrou-se com uma viúva, a viúva de Serepta, e pediu a ela um pãozinho, e um pouco de água. E a viúva disse que, olha, ela estava pegando
a água precisamente para ir fazer o último pãozinho que ela poderia fazer com um pouco de óleo e farinha que ela tinha reservado. E a partir de então não tinha mais nada, e ia esperar a morte, ela e o seu filho. E Elias disse: faça o pão para você e para seu filho, e faça para mim também. E ela generosamente então fez o pão para cada um deles. E o fato é que, por aquela generosidade daquela viúva, os 7 anos de seca, os 7 anos de fome, não faltou nem farinha, nem óleo nas tigelas daquela viúva. Deus recompensou de uma maneira extraordinária, porque ela foi generosa em servir, em acolher a necessidade do profeta Elias. E São Paulo, ele nos alerta, né? Aquele que semeia pouco, também ceifará pouco, e aquele que semeia em abundância, também ceifará em abundância. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama aos que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo o suficiente, abundeis em toda boa obra. Na vida de Nossa Senhora, nós vemos como isso se comprovou muito bem. Naquela visita que ela faz à sua prima Isabel, ela está levando já Jesus no seu ventre, e Jesus então santifica João Batista, e Isabel recebe Nossa Senhora com aquela alegria, e diz aqui: eu devo tanta alegria receber a mãe do meu Senhor em minha casa. Então Nossa Senhora recebe aquele elogio por causa da sua servidão, por causa do seu amor generoso em servir. E também a alegria que ela teve nas bodas de Caná, quando ela atenta a ver que estava acabando o vinho, e foi então referir isso a Jesus. Jesus então fez o milagre de transformação da água em vinho, uma alegria que ela teve, de ter contribuído para que aquela festa não acabasse de repente naquela tristeza com escassez de vinho. E sobretudo, por ter sido extremamente generosa em cumprir a sua missão de mãe de Jesus, Deus deu a ela a maior felicidade no céu. Ninguém está tão alta no céu como ela está, tão perto de Deus, com tantas glórias como ela está, Uma alegria imensa que não será dada a nenhuma outra pessoa. E por acréscimo, o Senhor também a fez ser amada na terra por tantos milhões que a chamam como mãe. E precisamente nós, quantos que pessoa e que santa, que santo tem, são tão amados como Nossa Senhora é amada, invocada, e que buscam a sua proteção, o seu auxílio. São José Maria gostava de dizer que para servir, servir. Ou seja, para sermos úteis, é necessário que sempre estejamos dispostos a servir. Ele, pessoalmente, tinha essa disposição e por isso também gostava de comparar-se a um burrinho, porque um burrinho é um animal que serve sem zurrar. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nós tenhamos sempre essa disposição habitual de servir, que estimulemos-nos, pelo exemplo de Nossa Senhora, a que sejamos mais serviçais, sempre neste momento de confinação, aqueles que estão convivendo conosco, servir principalmente aqueles que mais necessitam da nossa ajuda na família, que passam por momentos difíceis, sejam de doenças, sejam financeiras, nós possamos então estar atentos e dar a nossa contribuição de serviço.
que sejamos como ela, então, Maria foi, a serva do Senhor. Sejamos servidores do Senhor. Então, Deus haverá e poderá realizar muitas coisas bonitas, muitas coisas boas no mundo, à nossa volta, na nossa família, na nossa cidade, na igreja, através do nosso serviço. E haverá de nos dar uma felicidade semelhante à que deu a Maria. Sobretudo, a felicidade da recompensa eterna. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.